Bom dia! Bom dia! E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Vamos falar hoje o que te impede de ser uma potência, né? De chegar a seu ápice, a chegar à sua potência. Vamos conversar sobre o que te impede de chegar, de ser essa potência, né? Porque tem várias questões, tem as questões da alma, né? Das almas, da alma, que é aquele conteúdo mais denso, né? Então, que te impede de alcançar o espírito, porque o espírito ele quer voar, mas a alma ela puxa a gente, ela tem aquele conteúdo muito mais denso, né? E então a gente acaba não avançando muitas das vezes por conta dos conteúdos da alma, porque o conteúdo da alma é o que mais pesa, é um conteúdo mais denso, né? Aquele conteúdo emocional, aquela coisa da criança, aquela coisa de reclamar. Então, esse é o conteúdo da alma, o conteúdo do passado, né? Aquele conteúdo que tá ali na sua sombra, né? Aquele conteúdo denso, né? Então, vamos falar o que te impede. Quais são as questões que te impedem de chegar a essa potência, de ser uma potência na sua vida? Em diversas áreas, foi o que eu falei até nos stories, que muitas das vezes a gente pensa que prosperidade, né, é só, por exemplo, dinheiro, né? E não. A prosperidade, muitas das vezes, ela tá ali em outros lugares, porque o dinheiro, ele é quase o final ali, né, da prosperidade. Então, ele chega em outros lugares, muitas das vezes, no seu relacionamento, na sua saúde, né? Eu tenho vivido muito isso, a prosperidade na minha saúde. Eu tenho estado cada vez mais com uma alimentação, mudei minha vida, mudei meu estilo, então eu busco cada vez mais por saúde e não por conta, isso tá na moda, isso, não. Buscando cada vez mais saúde para mim, né? Porque eu quero estar cada vez mais, olha só o que eu ia falar, cada vez mais melhor. Mas assim, eu quero estar cada vez melhor, né, na questão da saúde, porque a saúde capenga, né, ela te impede de chegar na potência. Então, quanto mais você cuida da sua saúde, né, porque a gente muitas das vezes, acabaram, né, separando a gente do corpo, da alma e do espírito. Só que a gente é um todo, né? A gente é um corpo, a gente é uma alma, a gente é um espírito, a gente está dentro, né? A gente está dentro da alma, a gente está dentro desse conteúdo almático, a gente está dentro desse espírito, a gente faz parte disso tudo, né? A gente é esse todo. Então, assim, não tem como distinguir uma coisa da outra. E o que mais impede a gente de alcançar a potência é as questões da alma, que é esse conteúdo emocional, que é esse conteúdo que muitas das vezes te impede muitas das vezes de ter uma saúde melhor, né? Porque se você tem questões emocionais, você não vai se preocupar com a sua saúde, você só vai se preocupar com a sua saúde quando você chegar ali no ápice, quando você receber um diagnóstico. Aí sim você vai olhar para essa sua saúde. Aí sim você vai começar a olhar e falar assim, nossa, peraí, né? Não é só a questão do espírito, que muitas das vezes a pessoa vai na igreja o tempo todo, tá ali na igreja, mas ela vai descobre uma doença. Por quê? Porque ela não cuidou da questão emocional, ela não cuidou do corpo, porque a gente é esse tudo, né? Então, assim, Deus te deu o corpo para você usar, você não né? Então, assim, para você, o seu corpo é um templo também, né? Do Espírito Santo. Então, ele também é um templo. Então, cuide bem do seu corpo. O presente que Deus te deu, né, foi sua vida. Esse é o maior presente que a gente pode ter recebido, né? E Ele usou os nossos pais para que através dos nossos pais, né, a vida chegasse até mim, a vida chegasse até você. Então, através dos nossos pais, a vida chegou. Então, muitas das vezes a gente pensa, né, tem questões com os nossos pais, tem questões ancestrais, e esse conteúdo, ele impede você de chegar na sua potência, porque esse conteúdo ele é denso,
E são camadas, e cada hora a gente visita uma camada, e a gente vai visitando camada, aí daqui a pouco você descobre, olha aqui tá mais uma camada. E a gente vai visitando, a gente vai olhando para esse conteúdo, e a gente vai descobrindo que são essas camadas, né, que vai impedindo a gente de atingir a nossa potência em todas as áreas da nossa vida, né? Então, aquilo que muitas das vezes te impede de alcançar a sua potência são as dívidas, as heranças, as dívidas só sua. Não, as dívidas ancestrais. Pode ser dívida só sua? Sim, pode, né? Porque muitas das vezes tem a questão ali do caráter, mas muitas das vezes é uma dívida ancestral, uma dívida que está ali por detrás, né? Uma dívida com os seus antepassados, pela história que os seus antepassados tiveram, né? Então, essa dívida, muitas das vezes, é o reflexo da criança interior que cobra dos pais, né? Antigas mágoas, que cobra da ancestralidade ali. Muitas das vezes, por exemplo, uma questão que é muito forte comigo, né? A raça, né? É muito forte em mim. Então, tem muito conteúdo denso da minha raça negra, né? Então, tem muito desse conteúdo em mim, né? E de vez em quando eu revisito ali uma raiva ancestral, um conteúdo denso ancestral. Porque aí eu falo assim, não, isso não é meu. Isso é um conteúdo ancestral. E a gente começa a identificar, né, aquilo que é meu e aquilo que é ancestral. A gente vai olhando para aquele conteúdo ali. Então, a dívida, ela cresce quando a falta... Eu trouxe aqui algumas frases do Bert, né? Então, a dívida cresce quando falta reconhecimento pelo que foi dado. Então, muitas das vezes, a gente não acha que foi suficiente que os nossos antepassados nos deixaram, aquilo que eles deixaram pra gente, aquilo que eles nos deram, né? Porque a gente acha que, nossa, eu queria uma herança maravilhosa, né? Mas muitas das vezes eles deixaram para você dívidas, né? Então, muitas das vezes você não quer as dívidas, não, eu não quero receber essas dívidas, né? Então, assim, mas você tem que olhar porque você é responsável pela sua vida. Então, quando a gente sente todo esse conteúdo e quando a gente olha para todo esse conteúdo sistêmico, a gente ganha tipo um voucher, né? Olha, pode alcançar sua potência. A gente vai ganhando cada vez mais liberdade, a gente vai ganhando cada vez mais potência, né? Quando a gente vai olhando para esses conteúdos e a gente se responsabiliza, por quê? Porque o meu sistema, esse conteúdo também é meu, né? O conteúdo ancestral também é meu, também me pertence, também me constitui. Eu vim dele. Eu sou, né, a continuidade dessa minha ancestralidade. Eu sou eles, né? Eu sou reflexo daquilo que eles passaram lá atrás. Hoje estou aqui. E eu posso fazer um pouquinho diferente do que eles fizeram. Então, o dinheiro não é o problema. O desequilíbrio na relação que é o problema. Então, muitas das vezes, se você está muito grande, né? Quanto maior a dívida, maior é o seu tamanho. Muitas das vezes você se acha melhor que os seus pais, muitas das vezes você se acha melhor do que os seus ancestrais, né? Nossa, eu sou muito melhor, né? Olha que a profissão que eu tenho hoje, né? Mas é graças a eles que você está aqui hoje. Então, se você tá aí hoje, se você tá aqui hoje, é graças a eles, a tudo que eles passaram. Isso serviu de força para que você pudesse estar aqui hoje. Quanto maior a dívida, né? Como eu falei, maior é o eu. Então, a gente tem que morrer, tem que deixar esse eu morrer bem morridinho, né? Deixar esse eu no chão, bem chão mesmo, sabe? Sentir bem vergonha mesmo, sabe? Nossa, eu me achava bem melhor que vocês. Eu achava que eu dava conta de tudo. Achava que eu dava conta de salvar todo mundo. Achava que eu dava conta de salvar o mundo inteiro.
E a gente vai voltando para o nosso tamanho e vendo, percebendo que a gente não consegue, muitas das vezes, salvar ninguém, né? Lógico que muitas das vezes, se você está diante de uma situação, muitas vezes você consegue, né, salvar alguém. Mas muitas das vezes, aquela pessoa, ela quer ir, né? E a gente tem que aceitar o destino daquela pessoa, concordar com o destino daquela pessoa, né? Então, tem outra coisa também, que aqui a gente vai falar bastante, mas é uma coisa assim, que te impede de chegar na potência. É uma coisa assim, surreal. Que é a vítima. A vítima em nós. Tô falando da vítima em você? Ah, tô falando da vítima no outro? Não, a vítima é em você. Olha aí, começa a rastrear aí a vítima em você. Porque todos nós temos essa porção de vítima. E toda vez que a gente quer alcançar um algo, toda vez que a gente vai para, por exemplo, para mais um dígito, toda vez que a gente vai para mais uma mudança, né? A gente tem que revisitar a vítima e descobrir onde que ela está. Né? Descobrir aonde que ela tá. Nossa, será que ela tá no cansaço? Nossa, eu tô tão cansada, sabe? Ai, nossa, sabe? Nossa, eu vivo cansada. Ou a vítima pode estar também na reclamação. Ai, meu Deus, a gente começa a culpar o outro, né? A gente olha que acha que o problema tá no outro. A gente não tem problema. Né? É só o outro que é o problema, a gente. Não, imagina. É só o outro que é egoísta, é só o outro que sente inveja. Eu? Não, jamais. Jamais vou sentir inveja. E a gente tem que descobrir onde que tá essa nossa sombra, onde que tá nessa nossa vítima. Porque todos nós temos essa porção de vítima. E toda vez que você quiser avançar na sua vida, você vai ter que revisitar ela. Vai ter que descobrir onde que ela está. A vítima abre mão da própria força ao olhar apenas para o que lhe faltou. Ou seja, tudo que a gente tem ali, que essa frase é do Bert, né? Então, é tudo ali que a gente acha que faltou. Ah, nossa, meus pais não me deram. Sabe aquele brinquedo? Ai, nossa, eu queria tanto aquele brinquedo, mas meus pais não me deram. Eles não me deram aquele brinquedo, entendeu? Eles não me deram. Então, faltou aquele brinquedo, faltou aquela questão. Então, toda vez que eu acho que faltou algo dos meus pais, eu fico na vítima. Toda vez que eu acho que faltou algo, né, eu fico na vítima. Então, enquanto alguém se vê como vítima, entrega ao outro o poder sobre a sua vida. Então, toda vez que eu entrego, toda vez que, enquanto alguém se vê como vítima, entrega ao outro o poder da sua vida. Então, enquanto alguém se vê como vítima, entrega ao outro o poder sobre a sua vida. Então, você entrega o poder ao outro. Quando você culpa o outro, quando você culpa seus pais, seus ancestrais, você entrega o poder da sua vida a eles, né? E você tem que voltar para você. Então, sair da posição de vítima é o primeiro passo para a liberdade. Você tem que sair desse lugar. Sair desse lugar de vítima. Sair da vítima em você, né? Então, saia desse lugar vitimado. Saia da vítima. A dor pode ser real. E ela é, né? Mas permanecer nela é uma escolha inconsciente. Então, muitas das vezes a dor tem, né? E a gente gosta ali de ficar cutucando aquela dor, né? A gente gosta de ficar ali, é como a feridinha, né, que a gente tem ali, a gente gosta de ficar cutucando, né? Aquela feridinha ali, aquela dor. A gente gosta de ficar olhando para a dor. A gente gosta de cultuar a dor, né? A gente gosta de ficar naquele lugar ali vitimado. E a gente tem que decidir sair da vítima, sair desse lugar. Então, quem honra a sua história encontra força. Quem se prende a ela se enfraquece. Então,
quando você honra a sua história, você honra as questões dos seus ancestrais, todas as suas questões, não só sua, né, como eu falei, ancestrais, você se inclui. Essa história é minha, essa história me pertence, essa história me constitui. Eu faço parte dessa história, eu sou os meus ancestrais. É você se incluir, né? Essa dor, ela me pertence, sim, essa dor, ela me pertence, essa dor, você reconhecer que sim, essa dor, ela trouxe, né, muitos traumas, ela trouxe, por exemplo, muitos medos, ela trouxe muita falta, muita escassez. Então você começa a reconhecer, né, essa dor, ela faz parte, né? Mas você transforma ela em potência, honrando tudo que vocês passaram para que eu chegasse até aqui. E com honra a vocês, eu prospero, né? Eu vou para a minha vida. Eu tomo a minha vida, que vieram de vocês, e faço algo de bom com isso, faço algo diferente. Só um pouquinho diferente. E eu hoje, né, nas minhas orações, porque todo dia eu gosto, né, de orar, e Deus me deu um versículo, né, e eu não ia falar, não ia trazer, mas vou falar porque cabe aqui, né, no que a gente está vivendo, no que eu estou trazendo para vocês, que vocês prosperem, que vocês tenham prosperidade na sua vida, em todas as áreas, seja financeira, seja na sua saúde, que vocês prosperem cada vez mais, que vocês tenham mais vida, mais saúde, mais paz cada vez mais no seu coração, na sua vida. Então, eu trouxe aqui, busca lá na Bíblia, né? Eclesiastes 3. Eclesiastes, né? 3. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Eu trouxe aqui, vou ler aqui como está nessa Bíblia, né? Mas essa aqui não é a melhor versão, não. Mas tem várias outras aí, você busca a sua. Ah, eu não tenho Bíblia. Google, né? Vai lá no Google, onde você for. Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. De arrancar o que se planta. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para que com eles o afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Ao fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que alegrarem e fazerem bem na sua vida. E também que todo o homem coma, beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada
se lhe deve acrescentar, e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, e no lugar da justiça, impiedade ainda. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para o todo, intento e para toda a sua obra. Disse eu no meu coração, é por causa dos filhos do homem, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmo como os animais. Porque o que sucede aos filhos do homem, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó. Ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos do homem sobe para cima. Quem adverte que o fôlego dos filhos do homem sobe para cima e o fôlego dos animais desce para baixo da terra. Assim tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Então, né, principalmente aqui, ó, já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que alegrarem-se e fazerem bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem do seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Então, o trabalho é um dom de Deus, né? É um dom maravilhoso que Deus deu pra gente, né? E que o seu trabalho, e que as suas mãos, e que Deus possa te abençoar. Que você, né, que está aqui me vendo hoje, possa prosperar na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Que Deus possa prosperar você. Que você seja uma potência. Que você tome a sua vida em honra a tudo, a toda a sua dor, a toda a sua ancestralidade. Que vocês possam ser uma potência. Que Deus possa fazer o que Ele tem feito comigo. Deus tem feito maravilha na minha vida. Deus é um Deus, né, justo. É um Deus que ama a gente. É um Deus que te ama e que me ama. E que apesar das nossas dores, né, Ele sempre está ali para ouvir as nossas reclamações, a nossa vitimização, nosso coitadismo, né, a nossa vítima. Então Deus sempre está ali para ouvir. E que vocês possam prosperar e receber de Deus tudo que eu tenho recebido, tudo que Deus tem feito na minha vida. Que vocês também prosperem. E eu fico tão feliz quando eu vejo uma pessoa prosperando. Eu vejo uma pessoa avançando na vida. Que eu vejo uma pessoa conquistando. Seja lá um relacionamento, seja lá filhos, porque filhos também são herança do Senhor, também são bênção. E como eu falei, há tempo para todas as coisas, né? Tudo tem, como tá aqui, né? Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então há tempo para todas as coisas. Não se desespere, por exemplo, se eu tô hoje, por exemplo, eu tô em casa, eu tenho que cuidar só dos meus filhos. Você também, isso também é uma potência, né? Isso também está a serviço, isso também é um serviço divino que você está fazendo, né? Então você também
tá? Não se preocupe com o mundo aqui fora, né? Faça a sua parte, cuide do seu filho, se Deus te deu um filho, né? É uma bênção, né? Então, há tempo para todas as coisas, né? Há tempo para todas as coisas. Que Deus possa te abençoar nesse dia, que Deus possa te fazer prosperar cada vez mais e ser uma potência em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus, eu encerro essa live, que vocês possam ficar aí com Deus, né? Esse momento incrível, maravilhoso, cada vez mais no seu coração. E que você prospere em todas as áreas da sua vida. Amém. Aleluia. Deixa eu encerrar aqui.